braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Jesus, queridos, aqui quem vos fala é o pastor Israel. A palavra de hoje ela se encontra no livro de Samuel, 2 Samuel capítulo 6, versículo 6, que diz assim: E chegando a eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e teve a mão nela, porque os bois a deixavam a pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Meus queridos, Davi, ele tem uma grande conquista na sua vida. E a conquista é se assentar sobre o trono da promessa de Deus. A conquista dele é reinar sobre o povo de Israel. Davi, ele consegue um feito que nenhum rei conseguiu fazer, esse feito que é unificar as 12 tribos. Ele unificando as 12 tribos, Davi agora ele tem uma ideia de trazer a arca para o seu reinado, para a sua vida, para a sua morada. Porque sem a arca não havia presença de Deus. Sem a presença da arca não havia Deus no seu reinado. Então Davi ele tem uma ideia de colocar a arca sobre um carro de boi. E nós sabemos que a ordem de Deus para Moisés era que os sacerdotes levassem a arca do Senhor. Ela não devia ser tocada. Ela tinha 4 argolas aonde passavam-se os varais nela. E o sacerdote conduzia a arca do Senhor. O mais interessante é que Davi está vivendo num reinado e ele vive no reinado de Saul, e agora ele está vivendo no seu reinado. Ele sabia a forma que devia ser conduzida a arca. Sabe o que Deus fala para mim nessa noite? É que a gente está tanto tempo na presença de Deus, e a gente vai perdendo a intimidade com Deus. Quando se fala de tempo, e eu entendo que tempo, assim, de muito tempo, ou idade, dentro de uma igreja, né? A gente faz aquelas perguntas: quanto tempo você tem de crente? Eu tenho 27 anos. Eu tenho 30 anos. Eu tenho 40 anos na presença de Deus. Quando se fala em tempo, o que eu entendo é que tempo gera intimidade. Tempo gera alegria. Mas quanto mais tempo na presença de Deus, parece que a gente vai perdendo a intimidade. De vez ganhar, a gente vai perdendo, porque a gente fica tão acostumado a fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma. A gente usa aquele jargão assim: não, é para o Senhor. Não, é para Deus. Assim se encontrou Davi nesse dia, quando colocou a arca num carro de boi. Assim se encontrou Davi nesse dia, quando Deus tirou a vida de Uzá, por causa da sua imprudência, porque não devia tocar na arca. Davi volta para sua casa sem a presença de Deus. Davi volta para o seu reinado sem a presença de Deus. Davi começa um reinado sem a presença de Deus. Quantos estão dentro da casa do Senhor há tanto tempo? Quantos estão dentro da casa do Senhor há quanto tempo sem a presença de Deus? Perderam a presença de Deus. Quantos estão batendo palmas sem a presença de Deus? Quantos estão falando em língua sem a presença de Deus? Quantos estão pregando sem a presença de Deus? Porque acostumaram a fazer dessa forma.
Acostumaram a fazer de qualquer jeito. E de qualquer jeito Deus não aceita. De qualquer jeito Deus não se agrada. Ele volta para o seu reinado sem a presença de Deus, porque ele quis fazer de qualquer jeito. O mais interessante é que tinha sacerdote naquele lugar. E ninguém falou nada. Ninguém abriu a boca para corrigir Davi. Olha, meu rei, está errado. Não é dessa forma que ela tem que ser levada. São os sacerdotes que têm que pegar a arca e ela vai na frente do povo. Eles se calaram. Quantos sacerdotes já não têm se calado dentro da casa do Senhor? Quantos que já têm, que não têm perecido dentro da casa do Senhor? Meus queridos, essa palavra nessa noite é para a minha vida primeiramente. E o que Deus está dizendo aqui é que as pessoas não têm mais a sua presença. Você pode prestar atenção que tempo gera intimidade. Tempo gera relacionamento. Sabe uma frase que uma pessoa fala, e essa pessoa se chama Xuxa, de uma das suas músicas? Ela fala assim, o cara lá de cima. A gente começa a tratar Deus como alguém comum. O cara lá de cima. Ah, o cara lá de cima vai fazer. O cara lá de cima vai me dar. Mas eu queria dizer para você que Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus de todas as coisas, de todas as situações. Não me interessa o seu tempo. Não me interessa a sua idade dentro da casa do Senhor, diante da presença de Deus. Volta a buscar o Senhor, volta a se prostrar, volta a se humilhar. Não interessa o tempo que você tem, Ele continua sendo Deus. Amém? Deus abençoe nessa noite, fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.